Por que tudo dá errado na vida do cristão? Talvez você ouça muito isso das outras pessoas, ou talvez você está passando por um momento na sua vida que parece que está tudo dando errado e você está se perguntando onde que Deus está? Por que que tá tudo dando errado na minha vida, mesmo eu sendo cristã? E aí você começa a perceber também que parece que na vida das outras pessoas que são cristãs, tudo dá errado. Eu sou cristã há menos de um ano e meio e eu passei por muitos momentos em que eu realmente questionava isso, porque eu não tinha muito entendimento, não tinha muita sabedoria e nem muito conhecimento da palavra viva de Deus. Então eu não sabia muito sobre as histórias da Bíblia e sobre tudo que estava na palavra. Então por muito tempo eu me questionava, porque eu pensava assim, nossa, parece que todo mundo que é cristão passa por coisas horríveis, perde pessoas de formas horríveis, passa por muitas doenças, muitas dificuldades. E muitas pessoas pensam isso também, né? Ah, se Deus existe, por que que existe tanto sofrimento, né? Por que que as pessoas sofrem tanto? E principalmente nós que somos cristãos, talvez quando a gente entra nessa vida com Jesus, a gente pensa, agora vai tudo ser perfeito, vai tudo ser incrível. Porque quando a gente é do mundo, as coisas são assim tão, mas tão, mas tão horríveis que a gente só quer sair de tudo isso, né? A gente só quer sair de todas as prisões que a gente vive no mundo. Mas é uma ilusão a gente pensar que só porque agora a gente tem Deus e Jesus, que a nossa vida vai ser sem problemas. Eu acredito que existe uma diferença de você ter uma vida quase perfeita e maravilhosa com Deus para você ter uma vida perfeita sem problemas nenhum. Porque os problemas nós sempre vamos ter. É impossível nós, seres humanos, passarmos pela nossa vida toda sem achar nada de errado. Muitas vezes é nós que complicamos tudo. É nós que vemos todas as coisas que está nos acontecendo de forma negativa. E não Deus nos punindo, Deus querendo mostrar que agora que você é cristão as coisas não vão ser perfeitas também. Não é isso. Deus é amor, então ele nunca quer fazer algo que a gente não vai aguentar. Então todas as coisas que a gente passa, por mais que é difícil pra gente, normalmente nós estamos fazendo muitas tempestades em copos d'água, porque Deus não te dá uma cruz mais pesada do que você consegue aguentar. E tudo que você passa na sua vida tem um propósito. E quando você começa a entender o porquê as coisas dão errada e o propósito disso, você passa a perceber que, na verdade, o negativo e o positivo é incrível. Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês o porquê que as coisas dão errada na vida de nós que somos cristãos. Então, o porquê que parece que às vezes dá tudo errado, parece que a gente sofre muito e que todas as coisas são horríveis pra gente. E eu também vou contar um pouco pra vocês de como eu descobri tudo isso, né? Como que Deus me trouxe esse conhecimento, porque agora eu entendo que tudo tem um propósito. E se essa coisa ruim que está acontecendo é fruto meu, então fui eu que causei isso em mim, agora eu sei o porquê. E quando é um propósito de Deus, eu também sei o porquê. Então eu quero compartilhar tudo isso com vocês para vocês não pensarem mais dessa forma, porque esse pensamento me consumiu muito quando eu estava começando a minha jornada de fé. E eu até me perguntava, nossa, será que não é melhor você não ser de Deus? Será que é melhor eu não ser cristã e eu não ter Jesus na minha vida para eu não sofrer tanto? Eu cheguei a pensar dessa forma, porque eu não tinha o conhecimento que eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando alguma coisa dá errado na sua vida, provavelmente tem três causas para isso. A primeira pode ser desobediência, a segunda pode ser ataque espiritual e a terceira pode ser um aprendizado, então um propósito. Primeiro, quando as coisas dão errado, você precisa se perguntar: isso é fruto da minha desobediência? Porque às vezes a gente acha que tudo é ataque espiritual, tudo são, sei lá, pessoas que colocaram inveja na gente, que isso e aquilo,
E na Bíblia a gente sabe que isso também não é real. Então, assim, se você acha que inveja, olho gordo ou as coisas que as outras pessoas fazem te influencia, você está pensando de forma errada. Mas, se você desobedeceu algo que Deus te falou para fazer, provavelmente aquilo vai dar errado. Se você não está vivendo conforme a palavra e vivendo de acordo com o mundo, mesmo que Deus já te falou que não é para você fazer isso, as coisas vão dar errado. Então, esse é o primeiro motivo: desobediência. Se você quer resolver tudo sozinha, sem nunca orar, isso é desobediência, porque na Bíblia fala que a gente precisa orar. Deus quer cuidar da gente, Deus quer tirar todas as nossas preocupações e resolver todos os nossos problemas. Porque na maior parte das vezes a gente consegue fazer assim, 5% daquilo que a gente precisa resolver. O resto é Deus que faz. Enquanto a gente está dormindo, Deus move montanhas pra gente. Mas se você quer viver de acordo com o mundo, então você toma todas as suas decisões, você nunca ora, você quer resolver tudo, todos os seus problemas, você fica super ansiosa o dia inteiro e nunca ouve a voz de Deus e o Espírito Santo, isso é desobediência. Se você ora e Deus fala, não vá para esse lugar, não vá para essa festa, não fica com essa pessoa, e você vai lá e faz, é óbvio que vai dar errado. E é óbvio que você vai se sentir mal. E aí você pensa, nossa, tudo dá errado para mim. Por que Deus me faz sentir assim? Isso foi fruto da sua desobediência. Agora também pode ser que você esteja passando por um ataque espiritual. Que isso daqui é assim, 1% dos casos. Na maior parte do tempo é a nossa desobediência. Então a gente mesmo causa os nossos problemas. Já os ataques espirituais podem acontecer quando você está enfrentando novas barreiras ou você está curando os seus traumas. Então, no começo, quando eu me tornei cristã, não foi tudo mil maravilhas do dia para a noite. Eu passei por tantas coisas horríveis, porque parecia que o inimigo queria que eu continuasse onde eu estava. O inimigo não quer que você cresça. O inimigo não quer que você se torne mais próximo de Deus. Porque o objetivo do inimigo é fazer com que você sirva a ele e não a Jesus. Então, se você não está com Jesus, você já está com o inimigo, você já está com o mundo. Então, isso pode acontecer com você quando você, principalmente, volta a se aproximar de Jesus. Ou, por exemplo, você quer ter uma família e aí você quer se casar e tudo mais. Você começa a conversar sobre casamento com o seu namorado e aí vocês podem sentir muita resistência. Vocês podem sentir que talvez o seu relacionamento está dando errado. Mas isso pode ser um ataque espiritual. E um ataque espiritual não são coisas bizarras. Antes eu pensava que era assim, loucuras que poderiam acontecer comigo. Mas na verdade, um ataque espiritual é apenas uma distração. Então, o inimigo quer te distrair. Porque quanto mais distraída você está, mais longe de Deus você está. Então, quando você perde o foco no seu objetivo, então, o seu objetivo é casamento, ou o seu objetivo é o seu relacionamento com Deus no momento, ou o seu objetivo é a sua carreira. O inimigo quer distrair a sua mente, porque é a nossa mente que nos prende. Então, ataques espirituais não são nada assim que você precisa ter medo. Eles acontecem, mas é assim, 1% das vezes. Então, você pode começar a se sentir muito, muito mal, muito ansiosa, depressiva. E tudo isso é só o inimigo querendo te distrair. E para vencer esse ataque espiritual, você precisa da palavra de Deus. Na palavra de Deus está a nossa armadura, a nossa espada e toda a nossa vestimenta para a batalha espiritual. Literalmente, em Efésios 6:18, vai lá em Efésios 6 e lê essa parte, onde Deus fala como que nós vencemos essa batalha, que é através da oração, da fé e da palavra. Quando você sabe a verdade sobre a sua vida, sobre a promessa de Deus e sobre a Bíblia em geral, o inimigo pode tentar falar algo com você e aí você vai pensar: eu sei o que está escrito na Bíblia. Você está mentindo para mim. Porque o inimigo, ele é pai da mentira.
Então, se você pensa, por exemplo, nossa, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar essa conta. Esse pensamento não é um pensamento positivo. Então, ele não é um pensamento de Deus. Se ele é um pensamento que te gera medo, escassez e angústia, ele não é de Deus, ele é do inimigo. Então, você até pode pensar assim: nossa, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar essa conta. Mas se você já leu a Bíblia, você sabe que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E aí você repete isso para si mesma: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Você sabe que na Bíblia fala que Deus sabe exatamente tudo o que nós precisamos. E ele sempre vai nos dar tudo o que a gente precisa e às vezes até mais. Então, quando você conhece a palavra, você consegue lutar com tanta facilidade. Então, os ataques espirituais, eles acontecem. É completamente normal. A gente sempre vai estar suscetível a isso, porque nós somos falhos. A nossa mente é falha. Então, nós não podemos acreditar em tudo que a gente pensa, nem em tudo que a gente sente. A gente não pode viver de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Nós temos que viver de acordo com Deus, com a palavra e com o Espírito Santo. Então, essa pode ser a segunda coisa que está acontecendo com você. Lembrando que a maior parte das vezes é a sua desobediência que causa esse sentimento e esse caos na sua vida, né? E 1% das vezes pode ser uma batalha espiritual, quando você está indo para o próximo nível. E não pense que você é fraca porque você está passando por uma batalha espiritual. Na verdade, é ao contrário. O inimigo só está te atacando porque ele sabe o quão valiosa você é para o reino. Então, não pensa que você é fraca, não pensa que você não está próxima o suficiente de Deus. É completamente ao contrário. O inimigo sabe o seu valor, ele sabe o quanto você importa na vida das pessoas aqui na terra e no reino. O inimigo sabe a transformação que você vai trazer para a vida das outras pessoas. Ele sabe de tudo já que Deus planejou para você. Então, ele só está querendo te distrair. E aí você não precisa se preocupar se você realmente está com Deus, porque você vai saber como lutar. E se você não sabe ainda como lutar, leia Efésios 6. Se eu não me engano, é de 11 a 18, mas está lá no finalzinho de Efésios 6. Agora, o último motivo, mas o não menos importante, que pode parecer que tá tudo dando errado na sua vida, é que Deus tem um propósito para você. Deus quer te ensinar algo para te levar para o próximo nível. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando pelas mesmas coisas várias e várias vezes, é porque a gente ainda não aprendeu a lição que Deus quer nos ensinar. E Deus, ele também não causa sofrimento na nossa vida à toa. Deus nunca vai querer que você sofra. E ele também não causa sofrimento sabendo que você não vai aguentar. Então, quando você entende isso, você sabe que tudo que eu estou passando tem um propósito. Tudo que eu estou passando é para eu aprender algo. Então, você não precisa se entregar a essa situação negativa. Algumas semanas atrás, eu passei por uma situação assim que eu fiquei muito mal mesmo. Eu já tive ansiedade, já tive depressão, então eu sei como isso é e eu fiquei exatamente como eu ficava antes. Mas eu sabia que eu estava passando por aquilo porque Deus iria transformar algo na minha vida. Eu sabia que depois daquilo as coisas iam ficar tão maravilhosas. Então Deus me deu forças todos os dias para eu conseguir fazer as minhas coisas. Então eu estava em uma batalha espiritual com a minha mente. A minha mente falava várias e várias e várias mentiras para mim, mas eu continuava forte, eu continuava fazendo as minhas coisas, porque eu sabia que tudo aquilo tinha um propósito. Eu chorei a semana inteira mesmo, mas depois, tudo que Deus me ensinou foi tudo que eu precisava. Foi assim, maravilhoso mesmo. Como eu não sou cristã há muito tempo, eu acho que talvez esse seja o meu momento de passar por tudo que eu tiver que passar de ruim para aprender todas essas lições, né? Mas quando Deus te coloca em algum lugar que você não quer estar, saiba que é só para você aprender alguma coisa, só para isso, porque Deus te ama muito e Ele quer te dar uma vida incrível.
Deus quer te dar a vida maravilhosa que você sempre sonhou em viver e sempre sentiu no seu coração que você iria viver. Então agora eu quero compartilhar com vocês como que você pode ter uma vida maravilhosa com Jesus. Porque eu realmente acredito que você pode ter uma vida quase perfeita, uma vida surreal de maravilhosa quando você tem Deus. Mas é claro que você não vai ter uma vida sem problemas. E é isso que as pessoas confundem. As pessoas acham que porque você é cristão ou porque agora você tem Jesus que você nunca vai ter problema. Mas problemas a gente sempre vai ter. Sério, se eu deixar o meu óculos cair, isso pode ser um problema pra mim. Ou se uma roupa minha rasgar, isso pode ser um problema pra mim. Então, problemas são muito subjetivos, até mesmo é, com a forma que as pessoas pensam sobre os problemas. Porque se você entorna água no chão, se você for uma pessoa que você é muito impaciente, muito reativa, você vai fazer a maior tempestade no copo d'água por causa de uma água que você entornou no chão. Mas se você é uma pessoa calma, serena, você vai lá, limpa e pronto. Você não tá nem aí. Tá nem aí. Então, os problemas, eles também mudam de acordo com como você é. Então, se você é uma pessoa super reativa, que tem medo de tudo, que é ansiosa, isso não é de Deus. Você precisa orar para Deus tirar isso da sua vida. Porque quanto mais você se aproxima de Deus e de Jesus, mais você sabe que os probleminhas aqui do dia a dia não são nada. Não são nada, nada, nada. Quando você talvez olha para a vida das outras pessoas, você vê que elas têm problemas 1000 vezes maiores e que talvez você deveria estar agradecendo. E aqui eu não estou desmerecendo o problema de ninguém, porque todo mundo tem problema. Os nossos problemas realmente nos fazem mal, mas se você tem problemas e você não ora, não lê a palavra, não pede para Jesus te curar, não pede para Deus resolver esses problemas, aí você está fazendo algo errado. Porque sempre que eu estou com algum problema, eu vou lá, oro, às vezes no mesmo minuto, Jesus resolve o meu problema. Já tiveram tantas situações na minha vida que, assim, são situações loucas, 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 que eu ainda nem consigo compartilhar aqui, porque é muito forte mesmo. Situações que eu não sabia como ia resolver e que foi Jesus. Foi Jesus que fez 1 milhão de coisas na minha vida. Seja com uma hora, 1 minuto, um dia, uma semana, tudo sempre se resolve. E Jesus sempre resolve tudo. E também na Bíblia fala que todas essas coisas negativas que acontecem na nossa vida é para glorificar a Deus. Sim, tudo de negativo que acontece na sua vida é para Jesus resolver e você glorificar Jesus aqui na terra e trazer mais pessoas para o reino. É só isso. Então, se você pensa dessa forma, você pensa, nossa, a minha vida é muito maravilhosa. Jesus permite que coisas ruins aconteçam para Ele mesmo resolver e eu glorificar a Ele. Então, a sua vida começa a ficar muito mais leve, porque você pensa, nossa, tô com um problema, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Tem que ser assim. Se algo tá te incomodando, vai lá e ora. É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque não adianta você ficar 1 hora pensando, 1 hora chorando, 1 hora conversando com uma pessoa que nem entende da sua situação, em vez de passar 5, 10 minutos orando. Você precisa orar, porque aí tudo que acontece na sua vida você vai lá e ora. Aí Deus resolve. Aí você pensa, nossa, Jesus resolveu. Você agradece, você conta para todo mundo, você glorifica a Deus. E aí, cada vez que você tem mais problemas na sua vida, você sabe que esses problemas vão passar. Você sabe que tudo isso tem um propósito. Você sabe que Jesus está cuidando de todas as coisas. Todo dia, toda hora, tem bênçãos, tem milagres acontecendo. Então, às vezes a gente fica tão presa na nossa mente que, nossa, tá tudo dando errado, tô me sentindo horrível, eu não aguento mais. Você aguenta porque Deus te dá forças. Você pode tudo naquele que te fortalece. E Jesus te fortalece para você ir lá, viver coisas incríveis, dar muitos frutos, porque Deus quer isso. Ele quer que você seja feliz, que você realize os seus sonhos, que você seja próspera, que você tenha muita saúde, porque Deus
quer que você dê frutos para o reino. E quanto mais bem você está, mais você atrai outras pessoas para o reino, pessoas que veem o quão bem você está e que é aquilo também. E aí essas pessoas vêm para Jesus. Então tudo tem um propósito. E quando você muda a forma com que você pensa sobre isso, então você muda a forma com que você pensa sobre os seus medos, as suas frustrações, os seus problemas, as situações que você está passando, tudo isso vai se resolvendo. Jesus resolve tudo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado, que o Espírito Santo toque no seu coração sobre esse tópico. Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi o aprendizado que você mais gostou e como você vai aplicar isso a partir de agora na sua vida. Até o próximo vídeo!